Sejam bem-vindos ao Conversas de Mudança. Na vida estamos sempre submetidos a um ambiente altamente competitivo e quando falamos em competição, automaticamente pensamos em desporto. Pensando em desporto, temos aqui um ambiente onde podemos sempre ganhar ou perder. O resultado final vai sempre depender das ações que estabelecemos para nós, de forma antecipada, à prova final. Quero crer que, além do treino, da musculação, do estímulo físico que damos ao nosso corpo, existem fatores muitas vezes desvalorizados, mas que podem contribuir para este mesmo sucesso e para que atingirmos uma forma mais eficiente de chegarmos a estas vitórias. Por isso hoje trago até vocês alguém que enfrenta desafios diariamente, que chegou ao mais alto nível de competição no que toca ao desporto, nomeadamente ao futebol. Antunes, muito obrigado por estares aqui presente, por aceitares falares connosco e por passares o teu autoconhecimento. E queria começar por aqui, ninguém melhor do que tu para te descreveres, para falar sobre ti. Quem é este Vitorino Antunes? É um rapaz normal, que cresceu num ambiente normal, numa terra humilde, uma zona muito humilde também de Friamundo, o chamado coração de Friamundo, da Gandarela, e nada, continuo a ser a mesma pessoa que nasci e cresci, nunca quis ser mais que aquilo que sou, não faz parte da minha maneira de ser. Quem me conhece sabe que como sou. É verdade que por vezes posso parecer um bocadinho arrogante porque não dou confiança a muita gente, mas sou uma pessoa normalíssima que leva a vida de maneira normal, não sou nem mais nem menos que ninguém. Simplesmente tive a felicidade de conseguir uma carreira no mundo do futebol, o que muitos miúdos tentam hoje em dia e já tentavam na altura. Eu tive essa felicidade, mas não passei a ser mais que ninguém por ter conseguido. Por isso, continuo a ser aquela mesma pessoa que cresceu naquele ambiente, agora se calhar um pouco mais conhecido, mas levo isso como uma coisa normal. Tu mais do que ninguém consegues falar neste momento do que é uma mentalidade, digamos que resiliente, ou seja, tu foste muito recentemente campeão nacional pelo Sporting Clube de Portugal, ou seja, atingiste aquele que é o objetivo, digamos que máximo e prioritário de cada clube que atua na Primeira Liga, numa época absolutamente fantástica, dita por todos, e neste último ano, infelizmente, foste despromovido à Segunda Liga. Que ferramentas é que tu utilizas para te ajudar a controlar e a gerir estas emoções, visto que estamos a falar de resultados completamente dispares um do outro? Eu sempre me considerei uma pessoa muito forte mentalmente. Atravessei por vários momentos da minha carreira bons, mas vários momentos maus, lesões, e tive muitas vezes que voltar atrás para depois poder voltar a conseguir jogar em clubes melhores. Na altura, quando saí do Passos Ferreira, fui para a Roma. 5 anos depois tive que voltar ao Passos Ferreira para depois poder ser vendido outra vez para o Málaga, porque as coisas não correram bem em Itália, não correram da maneira que a gente tinha planeado, eu tinha planeado. Então considero-me uma pessoa mentalmente forte. Não é fácil, não, porque vens do mais alto, como tu disseste, acabas por ser campeão nacional, e agora no clube da terra, que tanto me deu, e eu também já dei muito ao clube, descer de divisão. Se calhar mais fácil teria sido abandonar o clube e encarar outros projetos que por acaso até me apareceram, mas como me considero uma pessoa forte, como estou habituado a que a vida nos corra mal também, nunca vai ser sempre um mar de rosas, sempre vão aparecer espinhos também no meio do caminho e pedras. Este é mais um caminho duro que tenho que fazer, mas na minha cabeça, na minha forma de pensar, é um caminho duro, mas que depois no final vai saber muito melhor quando conseguirmos atingir o objetivo, que eu espero que a gente consiga atingir esse objetivo da subida de divisão. Vai ser a minha primeira vez na Segunda Liga, nunca joguei na Segunda Liga, mas acho que não encontro nenhum clube melhor para o fazer, porque foi um clube que já me deu muito, como eu já disse.
para mim tem uma importância muito grande na minha vida profissional. Por isso foi uma decisão fácil de tomar e como eu disse, é apenas mais uma pedra no meu caminho que eu levo como se fosse um desafio. É um desafio para encarar com a máxima ambição, tendo em mim aquela sensação de que no final vamos ser muito mais felizes. Claro que sim, e ao longo do tempo, como é óbvio, e face a toda a experiência que tu acabaste de mencionar, também vais criando em ti um maior estofo mental. Exato. Recuperando aqui a época que falávamos há pouco do Sporting, essa foi uma época que até para mim, como adepto assíduo de futebol e não sou sportinguista, mas consegui reconhecer que foi uma alta competição enorme, foi provavelmente dos últimos anos onde houve mais competição acesa, um ambiente muito aguerrido, e eu que acompanhei e senti neste grupo liderado pelo treinador Ruben Amorim uma mentalidade, um espírito de grupo, um trabalho em equipa e um foco que se destacou dos últimos anos, principalmente no clube que estavas a atuar no Sporting. Eu gostava que falasses um pouco mais do backstage desse balneário, ou seja, como é que era diariamente lidar com aquela equipa, com aqueles jogadores e quais eram as visões ou as práticas que tinham para se manterem ao máximo nível para alcançarem o que depois foi o objetivo final. Em primeiro lugar, nós éramos os únicos a acreditar que poderíamos conseguir o campeonato desde o início, desde a pré-época. Porque lembro-me bem que nessa época todas as contratações foram contestadas por adeptos. Nessa época o Benfica investiu muito forte e davam o Benfica como o maior candidato ao título. O Sporting provavelmente nem ao terceiro lugar o dariam como candidato naquela época. Como eu disse, contratações muito contestadas, das quais a minha, e no início nós partimos como o elo mais fraco, ninguém acreditava em nós, toda a gente nos calcava, dizia que éramos um plantel fraco, uma equipa fraca, que não íamos conseguir os objetivos, e daí vem o mindset, nós agarramos a todas essas coisas, tudo aquilo que diziam de mal do nosso grupo, para depois conseguirmos o objetivo no final das contas. Juntando a isso, o Sporting não era campeão há 20 anos, nós tínhamos uma possibilidade de fazer história, um grupo jovem, tinha muitos jovens, é verdade que tínhamos ali um equilíbrio entre jovens e gente mais experiente, que fazia uma coesão do grupo. E no dia a dia nós trabalhávamos sempre com esse objetivo, o intuito de ser campeões, no silêncio, nunca transmitimos nada para fora que tínhamos essa ambição. Lembro-me que começámos muito mal na Liga Europa esse ano, perdemos em casa com o LASK por 4-0, e o que veio ainda piorar mais as coisas contra nós, mas lá dentro nós como grupo acreditámos sempre e tivemos uma fase da época com uma vantagem pontual muito alta. Depois acabámos por perder um bocadinho de gás e o Porto conseguiu aproximar-se de nós, mas mesmo assim conseguimos manter sempre o foco no objetivo final, que foi depois conseguir ganhando o campeonato, ganhando a taça da Liga. E fizemos uma coisa histórica. Quando aconteciam derrotas foram muito poucas, ou empates que nos punham a tremer mais um bocadinho, aí entrava o mindset, voltavam a carregar as nossas baterias mentais e mandar-nos focar no objetivo, principalmente os mais jovens que provavelmente levavam aquilo menos a sério, porque todos sabemos que os jovens levam a vida de maneira diferente das pessoas mais experientes, não têm tantas preocupações, e nós, lá está, os mais velhos, tínhamos aí um papel importante, que era guiar os mais jovens, criar esse equilíbrio, que era para depois, no final, estarmos muito mais fortes e coesos para conseguir o objetivo, que depois conseguimos. Obviamente que o treinador teve um papel muito importante nesse sentido, porque foi ele que montou o plantel, acreditava em todos eles que faziam parte do mesmo, e por isso estavam reunidas todas as condições para conseguirmos, e no final conseguimos dar
uma bofetada de luva branca a muita gente que não acreditava, ou quase toda. Mesmo os próprios adeptos do Sporting não acredito que acreditassem no título no início dessa época, e no final do ano todos éramos uns heróis, e por isso ainda hoje, mesmo tendo jogado muito pouco naquela época, continua a ser lembrado, ou seja, para mim e para aqueles jogadores que faziam parte desse ano, vamos ficar marcados porque foram 20 anos sem ganhar e conseguimos ganhar num ano em que ninguém acreditava. Exatamente. A nossa saúde e o bem-estar importam, e uma das formas de darmos atenção a estes temas é com a atividade física. Aqui tens um espaço devidamente equipado com todos os materiais que precisas para que te ajudem a cumprir com os teus objetivos. E ainda tens profissionais qualificados na área que te possam ajudar de forma mais eficaz naqueles que são os teus treinos. No H-Studio, em Penafiel, localizado na Avenida de Recezinhos, tens o local certo para começares a treinar. Exatamente. E nessa época, tu, como falaste há pouco, a diferença pontual chegou a ser muito alta, e depois a certa altura houve ali uma quebra enorme e uma aproximação do Futebol Clube do Porto. Ou seja, percebeu-se que nesse ambiente de alta competição, qualquer derrota, qualquer pontinho, qualquer deslize na defesa ou o que seja, fazia total diferença neste campeonato, e no final o objetivo era ganhar ou perder o campeonato, ou seja, não era só uma derrota, não era só um empate. Nestas alturas de haver estes deslizes, e principalmente por ter sido num curto espaço de tempo essa diferença pontual, como é que era a comunicação entre vocês os atletas? Tu falaste aqui no que toca à diferença de idades, à diferença de mentalidades também, o que é que os mais experientes diziam aos mais novos, e como é que asseguravam aqui a competição com os atletas e com o staff para que a competição, após essa derrota, continuasse e os objetivos fossem seguidos? A maior parte das vezes, quando os resultados não são os que a gente quer, a culpa é sempre nossa. Muitas das vezes tenta-se passar a culpa para outros lados, mas a maior parte das vezes a culpa é nossa de todos os jogadores, staffs técnicos. Os menos culpados até são os staffs médicos e essas pessoas que nos rodeiam, que não nos deixam faltar nada. E no meu ponto de vista, nesse momento, foi nossa culpa. Porquê? Porque a vantagem era muita. Ninguém acreditava em nós no início da época, e começou a haver um bocadinho de comodismo em certos momentos do campeonato, porque víamos uma distância muito larga, estávamos cómodos no primeiro lugar e acreditávamos que nunca iríamos sair dali até ao final. E por isso a maior parte dos pontos foram perdidos em casa e não fora, porque acreditávamos que íamos ganhar de qualquer maneira, e acabámos por perder alguns pontos e o Porto acabou por ficar ali mais pertinho. Nesses momentos, o que o staff técnico tentava passar era que não havia nada ganho, não há nada ganho até que chegue o final, e isso era o ponto principal que tínhamos que passar aos mais novos, que na altura até ouviam muito bem, eram jovens, mas que estavam sempre dispostos a ouvir e a aprender. É um segredo que é muito importante no dia a dia, e hoje cada vez mais, e os jovens que lá tínhamos, todos eles conseguiram dar o salto maior. Isso quer dizer que são jovens que são mentalmente fortes, que traçaram objetivos na vida e estão a consegui-los, e por isso foi esse o segredo. Nós mais experientes depois tentar conduzir os mais jovens, que não estava nada ganho e que só era ganho no final, no último jogo, mesmo com tantos pontos de distância. E a verdade é que depois conseguimos, mas com sofrimento, quando poderíamos ter conseguido de outra maneira. Mas o importante, como tu disseste, era chegar ao fim e ganhar com 2, com 3 ou 4 pontos de avanço. O importante é chegar ao fim e ganhar. Nós conseguimos ganhar 2 jornadas antes do campeonato acabar, mas se ganhássemos na última jornada, o sabor do campeonato ia ser o mesmo. Obviamente que se tu puderes ganhar com menos calafrios, vai saber da mesma maneira, mas com muito mais tranquilidade. Mas
acabamos por ganhar 2 jornadas do fim, mas mais por culpa própria do que por mérito dos outros. Exato. Este é o exemplo perfeito de que, sejam jovens, sejam mais experientes, não só, lá está, como falei no início, a condição física, o treino, seja bem dado, a mentalidade muitas vezes tem influência neste sentido. Por isso, passamos agora ao nosso momento, ao momento maior da Season, onde eu vou fazer perguntas curtas para respostas igualmente curtas. Preferes Android ou iOS? Android. Qual é o hábito imprescindível no teu dia-a-dia? Treinar. O teu ídolo de vida? Roberto Carlos. Investires o teu dinheiro ou poupares? Investir. Rotina de lazer favorita? Descanso. Estilo de música? Reggaeton. Livro favorito? Não leio. Não lês. Melhor clube por onde passaste? Vai ser muito difícil. Melhor é o Passos. A tua época mais memorável? Málaga. Qual é o teu país favorito para viver? Espanha. E para ir de férias? Dubai. Voltando aqui às nossas perguntas, acreditas, e estávamos a falar disso, que a mentalidade desempenha um papel fundamental naquilo que é o destaque da concorrência. Falemos de marcas, de empresas, de negócios ou até mesmo de clubes de futebol, que é o ambiente onde estás inserido. Quais são os atributos mentais que tu consideras cruciais para que em todas as áreas da nossa vida nós possamos tornar-nos alguém de destaque? O mais importante é tu acreditares em ti mesmo. Esse é o papel principal, para mim, a meu ver, porque ninguém vai acreditar em ti. Ou tu acreditas, ou se estiveres à espera de alguém, já foste. Por isso, para mim, é o ponto principal. Obviamente, depois vem o ponto de nunca desistir, da ambição, do acreditar e do arriscar. Porque se não arriscas, como é que tu vais saber se vais ter sucesso? Ou seja, tens de estar mentalmente preparado para perder, porque provavelmente não vais conseguir à primeira, mas tens de estar preparado também para arriscar a segunda e a terceira vez até conseguires o sucesso. Por isso, para mim, isto é o principal, acreditar em nós mesmos e arriscar para poder ter sucesso. Exatamente. E tu, como jogador de futebol, falavas há pouco no Maior da Season que treinar era a rotina indispensável do teu dia-a-dia. Ou seja, nós sabemos que os jogadores de futebol não têm de todo uma vida facilitada, ou seja, existem treinos muitas vezes bidiários, existe o ginásio, existe a alimentação em casa, ou seja, diria que nunca estão descansados, mas só tu o podes confirmar. Queria que falasses um pouco daquilo que é o teu dia-a-dia num ambiente de alta competição, o que é que tens de fazer, e fora isso, que é, digamos que o visto como básico e obrigatório da tua profissão, ou seja, o treino, os treinos bidiários, o que o clube obriga ou manda fazer, digamos assim, quais é que são os teus hábitos ou rotinas mentais e físicos que praticas para te manteres o máximo focado e em alta competitividade durante todo o intervalo de tempo que tens de competir? Então, o dia-a-dia é muito normal. Acordar cedo, levar os miúdos à escola, faz parte do meu dia-a-dia. Depois, obviamente que depois já dedico as horas que tenho que se dedicar ao treino no clube, porque são 5 horas. Muita gente pensa que é 1h30 de treino e vamos para casa, mas não, chegamos às 8h30, só saímos às 2 da tarde praticamente, porque temos pequeno almoço, temos pré-treinos, temos aquecimentos no ginásio, temos várias coisas, até irmos para o campo, e depois temos, após o treino também, treinos de força, treinos de mobilidade, muita coisa que trabalhamos no dia-a-dia. Por isso os hábitos são muito da manhã, na hora da manhã passa muito por aí. Depois, quando termina, volto para casa, almoço, tento descansar um bocado quando o tempo me permite, porque existe uma vida depois também do futebol, da vida profissional, mas ao máximo
tento descansar o que é preciso para depois, no dia a seguir, estar preparado para treinar outra vez. Muitas vezes também posso ir trabalhar, fazer um treino extra, não para ficar melhor fisicamente, mas para recuperar mais rápido, porque muitas das vezes pensa-se que está parado, recuperas, mas não recuperas. Se calhar é melhor fazer alguma coisa leve para recuperar mais rapidamente, e eu tento fazer isso. Depois, a partir do penúltimo dia, digamos assim, antes do jogo, por exemplo, se jogarmos ao domingo, à sexta-feira, aí começa a minha recuperação total para o jogo. Eu acabo o treino, vou para casa, tento descansar ao máximo, repousar, pensar no jogo. No sábado, então, é sagrado para mim, não saio de casa. A minha mulher já sabe que esse dia para mim é sagrado. Chego do treino, treinamos de manhã, chego do treino, já não saio mais de casa. Para mim é recuperação total, e tento dormir cedo, para acordar cedo, porque no dia a seguir temos que estar despertos para o jogo. Depois, se o jogo for à noite, dá para dormir 1 ou 2 horas durante a tarde, e repousar. É mais repousar do que dormir, mas basicamente é isso durante todo o ano. Se houver jogos entre semana, é recuperação total até ao jogo. Se te sentir seguro quando estás em casa ou quando estás ausente, tens uma empresa e queres cumprir com todas as normas de responsabilidade e segurança, a Larsat tem as soluções certas para ti, desde videovigilância, detecção de incêndios ou até mesmo engenharia de segurança contra incêndios. A orçamentação é sem compromisso e os serviços sem fidelização. E não esquecer que, se é segurança, é a Larsat. Neste caso, tu acabaste por mencionar também há pouco a tua experiência na Roma, ou seja, provavelmente um dos maiores clubes pelos quais tu passaste. Como é que tu encaraste esta diferença de países, até mesmo diria cultural? Ou seja, estares a jogar em Portugal, no Futebol Clube Paços de Ferreira, ou seja, aqui habituado a este ambiente muito social, digamos assim, muito próximo, onde se calhar o contacto com os adeptos, mesmo na rua, etc., falas mais, de forma muito mais agradável e mais direta, mesmo a contestação muitas das vezes, ou seja, para o bem e para o mal, também é muito mais próxima. Como é que é em Itália? Como é que é na Série A, neste caso, ou seja, nesses países a cultura muda, é diferente, acabamos por estar habituados às mesmas coisas, mesmo a tua rotina enquanto jogador, sentiste diferenças ou muitas vezes somos nós, os portugueses, que desvalorizamos a competitividade no nosso país? Na altura já havia muitas diferenças com o nosso campeonato, em termos de condições de trabalho. Muitos poucos clubes aqui em Portugal tinham as condições de trabalho que tinha a Roma, e a maior parte dos clubes italianos naquela altura, em 2007. Já tínhamos um ginásio enorme, e já trabalhávamos no ginásio todos os dias, coisa que nunca acontecia aqui em Portugal. O dia-a-dia era totalmente diferente, a cultura totalmente diferente. Se bem que no mundo do futebol não há só uma cultura, mas sim muitas juntas, porque são muitos jogadores de países diferentes, sul-americanos, de outros países da Europa, da África, ou seja, ali somos um conjunto de jogadores e um conjunto de culturas ao mesmo tempo, e tratamos de introduzir-nos em todas elas, porque cada um tem a sua, e todas elas respeitáveis, porque, por exemplo, nós somos cristãos, mas há africanos que não são, e mesmo há europeus que também não são. Isso só para diferenciar algumas das coisas que existem em certas culturas, certos países. Mas falando da italiana, é uma cultura muito complicada. Senti um bocado na pele isso, porque eles são muito nacionalistas, digamos assim. Para eles, Itália é que é. A Itália é o melhor país do mundo, a melhor cultura do mundo, a melhor comida do mundo, são os reis da moda, eles é que são, e nós, o resto do mundo, não presta para nada. Então senti um bocadinho essa parte. No mundo do futebol,
também havia algumas diferenças já nessa altura, como eu disse. Penso que já eram muito mais avançados do que nós aqui em Portugal e noutros países também, porque já te informavam de maneira diferente daquilo que não faziam aqui. E para mim, esses 5 anos, apesar de ter jogado muito pouco, foram os 5 anos em que mais evoluí e aprendi. Foi uma das melhores opções da minha vida, porque eu, quando voltei para o Paços, voltei outro jogador para melhor. Ou seja, eu sou defesa e na altura, quando fui para a Itália, não sabia defender. Isto dito por eles, e que é verdade. Porque aprendi coisas, pormenores que nunca tinha aprendido aqui em Portugal, que fizeram de mim melhor jogador e que fizeram de mim melhor defesa. Hoje em dia consigo defender melhor do que o fazia, também era um miúdo, mas na altura considerava-me um jogador muito mais atacante do que defensivo, e agora considero-me um jogador muito mais equilibrado. Se naquela altura poderia ter dificuldades a defender, que eram se calhar tapadas porque eu ofensivamente se calhar era um bocadinho mais forte, agora se calhar não ataco tanto, mas também defensivamente sou muito mais forte. E isso tudo derivado daquilo que aprendi em Itália, aos pormenores que me ensinaram, porque efetivamente lá já havia um futebol de maneira diferente. Exatamente. E tu acabas por ser um exemplo no que toca à experiência que tens no mundo de futebol, porque não só Itália, não só Portugal, passaste por imensos países e és também internacional português. Ou seja, eu queria que mencionasses qual é que foi provavelmente o momento mais marcante da tua carreira, qual foi o país onde mais gostaste de atuar e que tiveste mais prazer a jogar e que sentiste que tiveste a tua melhor performance, e porquê? O momento em que fui à Champions com o Paços é um momento marcante porque é histórico, um clube como o Paços Ferreira conseguir a qualificação para a Champions. Nesse mesmo ano ter ido para o Málaga e ter conseguido chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões pela primeira vez, o clube também ficou marcado na minha memória, tudo no mesmo ano, porque joguei 6 meses no Paços, 6 meses no Málaga, e depois ficou marcado o campeonato no Sporting, obviamente, porque foi uma coisa única, apesar de ter ganho 2 campeonatos na Ucrânia, o sabor do campeonato português é outro, e 20 anos depois, num clube como o Sporting, ainda mais. E o país onde me senti melhor foi em Espanha, nas 2 experiências que tive, tanto em Málaga como em Getafe, porque acredito não, tenho a certeza que era o futebol ideal para mim. Foi os anos em que me consegui exprimir melhor da minha forma de jogar. Acho que é um futebol que se enquadrava melhor para mim, e acho que aí consegui as melhores épocas da minha carreira, inclusive na minha penúltima época no Getafe, porque depois lesionei-me e não consegui acabar a época, mas foi aos 32 anos, a minha melhor época de sempre no Getafe. Foi no ano que eu consegui acabar no melhor 11 da Liga Espanhola, e para mim vai ficar marcado no bom e no mau. E no mau, exatamente. Olá, meus amores. Comedy Night, dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E depois vou dar um salto ao Multiusos no dia 9 de setembro. Isto aqui, sem o pessoal, não é a mesma coisa. Ai, pá, isto está tristinho. E no mau, exatamente. Depois também há aqui um tema, fora aquilo que é o desporto e a alta competição, que muitas vezes o público acaba por se esquecer. Quando falamos em jogadores de futebol, acabamos por nos esquecer que eles próprios também têm a sua vida própria e têm de se organizar. E muitas vezes, quando falamos em jogadores de futebol e finanças, toda a gente generaliza e toma uma opinião de que a maior parte dos jogadores gastam tudo aquilo que têm, ou seja, abundam-se numa vida de luxos e grandezas. E isto não tem necessariamente de ser assim. Por isso
eu queria que desses a tua perspectiva, e tu já tiveste certamente, como falámos ao passar por esses países, salários milionários e contratos muito melhores até do que tens nesta fase da tua vida, e por opinião própria. Dá-me a tua perspectiva sobre essa experiência financeira, ou seja, que conselhos é que tu podes dar e que práticas é que mantiveste contigo para gerir melhor o teu dinheiro, ou seja, isto para quem nos ouve, tanto num formato pessoal, como até mesmo, como falamos no caso do Sporting, de termos aqui idades dispares umas das outras, que conselhos é que dás àqueles que querem ser jogadores de futebol, mas que também têm de dar atenção a estes temas? Sim, tenho que dar, porque é muito importante. Eu também cometi muitos erros nesse sentido, porque quando passei de Passos para Roma, no ano anterior até tinha jogado no Friamundo, onde ganhava 300 euros por mês, e no Passos Ferreira ganhava 1000 euros por mês. Quando transitei para a Roma foi uma diferença abismal, e é como tudo, não é só jogadores de futebol. Na vida, se tu consegues ter um emprego, passar de ganhar 1000 a ganhar 5000, tu vais viver como se estivesse a ganhar 5000. Certo? Não vais viver como se estivesse a ganhar 500. Ou seja, tu vais querer gastar sempre mais. E eu cometi erros também. Também gastei, também quis usufruir daquilo que estava a ganhar. Claro. Nem sempre bem, mas outras vezes também bem. Mas aprendi com os erros e o que é verdade é que é muito importante a gente investir o nosso dinheiro. Hoje em dia tento investir o meu dinheiro mais em imóveis do que outra coisa. Já tentei negócios em que não correram muito bem, por isso agora estou mais focado nos imóveis e fazer a gestão das minhas finanças nesse sentido. Não quer dizer que futuramente não possa ir por outros caminhos. Estou a estudar aí umas situações, mas é muito importante os jovens de hoje em dia usufruir sim do dinheiro deles, do dinheiro que possam vir a ganhar, mas sempre com cabeça, porque a gente vai gastando e não vai sentindo que o dinheiro está a desaparecer. E quando vamos passar o cartão e o macaquinho começa a chorar, aí é que nós damos fé do tombo e já é tarde. Por isso acho que encontrar pessoas que possam ajudar a fazer um planeamento para o dinheiro e dizer, olha, tens isto para gastar e isto para investir. Acho que é tudo muito mais controlado e acabas por ter o teu dinheiro seguro. Aliás, acabas por fazer dinheiro com o teu dinheiro e usufruis na mesma de uma parte do salário. Por isso aconselho os jovens de hoje em dia a ter pessoas que os aconselhem a investir o seu dinheiro e não só a gastar e a viver e a usufruir, a tirar férias milionárias, porque depois o dinheiro acaba e hoje tu podes estar aqui, mas podes vir outra vez novamente cá para baixo e depois já não consegues manter o nível de vida e vais ter muitas dificuldades em assumir-te na sociedade, porque vais querer manter o nível de vida que tinhas quando estavas aqui e já não tens essas mesmas possibilidades. Por isso é muito importante conseguirem ter um acompanhamento nesse sentido. Exato, eu acho e agradeço-te, e acho que é essencial também esta partilha, uma vez que também neste mundo atual do desporto e no futebol cada vez vemos mais contratos milionários em miúdos, digamos assim, em jogadores mais jovens. Por isso, essa parte também é muito importante, muitas vezes acho eu desvalorizada nesse sentido. E agora queria te perguntar um pouco quanto a futuro, como é que encaras esta próxima época? O Passos de Ferreira vai ou não, e tu vais ou não, na tua primeira atuação na segunda liga, como mencionaste, subir a divisão? Eu espero que sim. A minha ideia é essa, a minha ambição é essa e acredito muito que a gente vai conseguir, porque se não acreditasse não teria também ficado e não teria me sujeitado a jogar na segunda liga se não acreditasse que o Passos pudesse voltar à primeira. Esse é o meu grande objetivo pessoal para esta época e acredito que seja o grande objetivo da maior parte das pessoas aqui em Passos Ferreira e das pessoas
que estão a gerir o clube e que estão connosco no dia a dia a dar-nos o melhor que podem para termos as melhores condições para conseguir o objetivo. Agora que vai ser difícil, porque todos sabemos que hoje em dia no futebol há investidores, cada vez mais há SADs que têm poder financeiro muito grande e que neste momento se calhar o Paços Ferreira não consegue fazer frente. Há equipas que vão investir muito para tentar conseguir esse objetivo e nós vamos querer esse objetivo com os pés no chão, mantendo a humildade, mantendo o trabalho e a seriedade que sempre foi uma imagem de marca do clube. Acho que vai ser difícil porque vai ser um campeonato muito competitivo, mas voltamos ao acreditar, ao mindset. Eu acho que se pegarmos naquele campeonato do Sporting em que ninguém acreditava, apenas nós, em que éramos o plantel menos valorizado do campeonato, falando dos 4 grandes, e saímos campeões. Por isso eu acredito muito que a gente pode conseguir esse objetivo. Temos é que acreditar todos e ter todos essa força, porque se acreditarmos 10 e 2 ou 3 já não acreditarem, depois já fica complicado, porque temos que remar todos para o mesmo lado. Esse é o principal objetivo agora também nesta pré-época, é tentar conseguir um grupo que acredite e que esteja disposto a remar todos para o mesmo lado, seja qual for a posição que tem naquele momento dentro do plantel, esteja a jogar ou não esteja a jogar naquele momento, porque tanto pode estar a jogar hoje como amanhã já não estar a jogar, e precisamos da força de todos, quer estejam a jogar ou não. Por isso esse é o principal objetivo, criar um grande grupo que acredite, que seja forte mentalmente, que esteja disposto a sofrer, porque vão haver momentos muito complicados durante a época, mas que depois juntos, no final, vamos festejar todos aqui no Manji a subida de divisão. Exatamente. Olha, estamos a chegar ao final da nossa conversa e o ano passado existiram imensos momentos de contacto teu com adeptos, seja no estádio, em finais de jogos ou o que seja, muitas vezes, e tu também és da terra, sentes como uma pessoa da terra. Sinto muitas vezes que os adeptos, pelo amor louco aos clubes, acabam por não olhar a esses temas. Tu acredito que sofrias tanto como eles, ou até mais, porque estavas lá dentro e vias aquilo diariamente. Faça tudo aquilo que aconteceu o ano passado, etc. Existe alguma mensagem que tu queiras dar aos adeptos, paciência, às pessoas de Paços, na forma como podemos encarar a próxima época? Não, como tu disseste, eu sou daqui, é normal haver mais discórdia ou bate-boca, ou ser se calhar às vezes o mais visado, ou certo. Por vezes também quando as coisas correm bem também sou o que mais valorizado. Há sempre os altos e baixos. E é normal. Este ano que passou a gente não tem nada a apontar aos adeptos, eles estiveram connosco o ano inteiro, nos momentos bons e nos momentos menos bons, aliás foram quase todos os momentos menos bons, foi muito mau, e eles, a verdade é que estiveram sempre connosco. Muitas das vezes se calhar demasiado passionais e agressivos na maneira como comunicavam, sim, mas às vezes compreensível também, mas eles também têm que perceber a parte do jogador, que sofremos, não sofremos 90 minutos, nós sofremos uma semana inteira e depois dessa semana inteira sofremos outra semana inteira, nós sofremos 10 meses, 11 meses seguidos. Exato. E é muito complicado para nós, mentalmente, emocionalmente, estarmos dispostos a estar sempre a ouvir coisas menos boas. E quando ouves coisas menos boas o ano inteiro e depois, em certos momentos, vão para o insulto pessoal, exato. O jogador também não é obrigado a ouvir certo. Isso. Agora que tivemos o máximo apoio dos adeptos, tiveram connosco sempre,
e só temos que agradecer nesse sentido. Aquilo que eu peço aos adeptos para esta nova época, que sejam igual ao ano anterior, se puderem ainda melhor, a alentar a equipa, porque vamos precisar muito deles. Como eu disse, vai ser um ano muito complicado, duro, vai ser uma liga muito competitiva, e eu acredito que com a ajuda deles tudo se vai tornar muito mais fácil, e no final todos vamos estar felizes com os objetivos alcançados. Dizer-lhes que eu compreendo perfeitamente muitas das vezes a parte emocional menos boa deles, mas que por vezes se ponham no papel de jogador das nossas famílias, e pensem um pouco naquilo que dizem, que protestem se tiverem que protestar, mas que tenham atenção só ao que dizem mas principalmente que tentem animar a malta e incentivar a equipa, principalmente durante os 90 minutos. Tentem incentivar ao máximo, mesmo quando esteja a correr menos bem, tentem incentivar, e se tiverem que protestar, que esperem o final do jogo, porque durante os 90 minutos vamos precisar deles. Exatamente. E o objetivo destas conversas, deste podcast do Bayer Change Talks, acaba por ser isto mesmo, ou seja, os incentivos, a parte pessoal, não falarmos apenas das carreiras em si, mas mostrarmos como é que podemos, digamos que mudar as nossas vidas e trazer estes temas que são muito importantes. Sim, e eles são parte muito importante no futebol e no desporto, os adeptos, e acho que hoje em dia há demasiado maldade no futebol e no desporto em geral, porque o amar e o gostar e o ser de um clube não quer dizer que tenha que haver ódio ou coisa parecida. Podemos amar e gostar e ir ao estádio para incentivar e não para odiar. E sem entrar em esse é o grande objetivo do desporto, é o incentivo e não o ódio. Exatamente, faz sentido e acho que é uma excelente mensagem. E para terminar este... A Real Events traz novos serviços ao mercado. Organiza festas particulares com base nos gostos individuais de cada cliente, gera a organização de eventos festivos e elabora ainda a produção audiovisual e respectiva decoração dos espaços. Se estás interessado, contacta através das redes sociais. E para terminar este episódio eu queria isto mesmo, queria que deixasses uma mensagem forte que incentiva a esta mudança, ou seja, um moto, um propósito pelo qual te reges, que possa ter influência naquilo que é o percurso da vida das pessoas que nos ouviram até agora. Não, aquilo que me rege é principalmente o respeito, seja por quem for. Eu gosto muito de ser respeitado e de respeitar, principalmente isso. E quem quer respeito tem que se dar ao respeito. Principalmente é isso, é o respeito, sermos nós mesmos, independentemente da posição que ocupamos na vida, porque ninguém é mais que ninguém. E há muita gente, conheço muita gente aqui, muita malta aqui de Passos, que não é jogadora de futebol, mas que teve sucesso na vida porque investiu noutros negócios, arriscou noutros negócios e hoje em dia são pessoas bem de vida e continuam a ser as mesmas pessoas. Eu acho que a regra da vida tem que ser mesmo essa, independentemente das posições que a gente ocupa, temos que manter uma linha e ser fiéis a nós mesmos. Eu acho que só assim é que a gente vai conseguir o respeito das outras pessoas, demonstrar verdadeiramente quem somos, e conseguir o sucesso ou os nossos objetivos sem passar por cima de ninguém. Não pode haver coisa melhor na vida do que isso. Eu pelo menos preferia ser pobre a ser alguém e a passar por cima de alguém. Por isso acho que a mensagem que passa é mesmo essa, não? Sermos nós mesmos, respeitar o próximo, menos ódio na vida, menos olhar para o vizinho e querer o que o vizinho tem. Eu acho que cada um tem que viver aquilo que é seu, não invejar ninguém, porque se uns têm mais que outros é porque ou tiveram sorte ou porque fizeram pela vida.
só temos que, quem tem menos tem que fazer pela vida e tentar conseguir mais. Não temos que invejar nada de ninguém. Eu acho que é o principal. Quem inveja provavelmente não vai conseguir nada. E quem arrisca e tenta chegar ao cimo sem calcar ninguém vai conseguir, de certeza. Por isso é mesmo isso. A mensagem é acreditar, sem passar por cima de ninguém, sempre a respeitar o próximo. Exatamente, eu acredito que foi uma mensagem completamente valiosa e principalmente que toda esta conversa tenho a certeza que deste hoje insights completamente valiosos para aquilo que são não só a tua carreira, mas que pensemos sobre ela e possamos aplicar em nós, e pelo menos eu tirei daqui também muitas lições, principalmente de vida e não só ligadas ao desporto, que são muito importantes. Por isso, muito obrigado por esta conversa, agradeço-te imenso e desejo que lá está, que na próxima época e possivelmente daqui a uns meses possamos estar sentados aqui, como disseste, no Mange, e também a celebrar a tão ansiosa subida de divisão. Vai ser assim, de certeza absoluta. Obrigado. Como é óbvio, não podia faltar o nosso momento do Mange Taste. Como sabem, o Mange é a casa do nosso podcast e é um restaurante situado em Passos de Ferreira, com uma excelência nos seus serviços e um ambiente muito agradável. Hoje recebemos o nosso convidado para Taste Test da mais recente entrada, gambas ao alho, para uma posterior avaliação de 0 a 10. Ainda não provei, mas já vai ser 10. Top. 0 a 10, 11.